E agora, quem poderá nos socorrer? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? E aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma semana de reflexões do nosso Tamo Junto. Vocês viram, né? Percebeu que hoje nós vamos falar de um herói improvável, o grande Chapolin Colorado. E eu quero unir isso a uma questão bíblica e espiritual também. Chapolin, talvez vocês não tenham assistido por muito tempo, mas Chapolin fez parte da minha infância, juntamente com Chaves. Era muito legal chegar da escola e no horário do meio-dia assistir Chapolin, Chaves e tudo mais. É certo que na grade da emissora que passava, às vezes mudava o horário, mas sempre foi muito legal. Até hoje eu me vejo vendo alguns frames e tal do Chapolin e rindo bastante, porque realmente ele é um herói muito improvável e muito engraçado também. Se você não sabe, o Chapolin ele tinha alguns utensílios que ele usava para ajudá-lo a combater o mal. Por exemplo, um dos seus utensílios era a sua marreta biônica. Era uma marreta vermelha assim, era muito pesada. E você ia achando que o Thor foi o primeiro Vingador a ter uma marreta, né? Chapolin Colorado já tinha sua marreta muito antes do Thor. Uma outra coisa que o Chapolin Colorado também usava era a famosa pílula encolhedora. Nossa! Não contavam com minha astúcia? Gente, tem um episódio em que ele toma essa pílula aí para fugir de uma situação e ele acaba se deparando com um gato e ele fica com muito medo do gato. Esse episódio é engraçado demais, assim. E uma outra, claro, né, que todo mundo sabe, é a buzina paralisadora. Essa buzina era um sarro, assim, todas as vezes que ele precisava, que ele não conseguia combater o mal, ele na sua buzina e ele conseguia escapar, né? Uma das coisas mais legais era a sua aparição, que sempre acontecia depois de um chamado. O chamado é esse que eu comecei o nosso vídeo de hoje. E agora, quem poderá me socorrer? E ele aparecia, eu, Chapolin Colorado. Eu estou dizendo isso porque isso tem tudo a ver com o nosso texto de reflexão de hoje. Um dos textos que eu mais gosto dos evangelhos é um que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. É um texto que você conhece muito bem. Um texto em que Jesus está acalmando uma tempestade. Jesus está em um barco com seus discípulos depois de um dia todo de pregação e milagres e tudo mais do seu ministério. E aí ele vai atravessar o grande mar da Galileia, que na verdade não era mar, era um grande lago, mas de tão grande que era, ele recebia esse nome, esse apelido. E aí durante a noite, uma grande tempestade alcança aquele barco. E os discípulos começam a ficar com medo, porque era uma tempestade terrível, água entrando, o vento balançando e tudo mais. E aí as pessoas ficam com isso. E agora, quem poderá nos socorrer? Quem poderia socorrê-los? Jesus Cristo. Então um desses discípulos se lembra, mas Jesus estava conosco. E eu fico imaginando eles procurando, tentando ver Jesus no meio daquela confusão, quando de repente um desses discípulos olha na polpa do barco e adivinha só, Jesus está lá na polpa do barco, dormindo, como um dos evangelhos diz, sobre um travesseiro. Fico imaginando esse discípulo se perguntando, poxa, é sério isso mesmo? Tá vendo que todo mundo aqui tá passando dificuldade e Jesus está dormindo. E aí ele pergunta, mestre, o senhor não se importa que a gente pereça aqui? Jesus, ele simplesmente se levanta, vai até a ponta do barco e diz para o vento, aquieta-te, e para o mar emudece. E logo em seguida, faça uma grande bonança. A gente consegue entender ali que essa grande bonança, que pode ser traduzido também como paz, foi uma paz não somente pela circunstância em que o vento se acalmou e o mar também, mas uma paz que alcançou o coração daqueles homens. Eles atônitos com aquele milagre de Jesus, mais uma vez presenciando o milagre, eles começam a se perguntar, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem?
E é sobre isso que nós vamos falar nas nossas reflexões dessa semana. Quem é este? No texto de hoje, na reflexão de hoje, nós estamos lembrando que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é este? Quem é Jesus para você? Ele é o Príncipe da paz e pode trazer paz também para o seu coração. Lembre-se sempre, tamo junto.